Porque há muito tempo, e não sei se vocês perceberam, o barulho não parou nem um minuto, então eu estava trabalhando aqui em condições inóspitas, quero deixar isso registrado. Culpa do Ariel. Como eu falei, o que a Transparência Hacker faz e o que eu faço, pelo menos pelos últimos 4 anos, a gente tem trabalhado com essa ideia de que dados públicos podem ser utilizados para melhorar a vida de uma maneira geral. Então, não é tanto um trabalho de pegar bandido, correr atrás de corrupto, é muito mais uma coisa de como é que a gente pode compartilhar a responsabilidade do governar. Porque tem essa coisa de que a gente passa o tempo todo culpando o prefeito pelos 20 centavos, o governador pelos 20 centavos, a Dilma pelos 20 centavos, todo mundo é culpado pelos 20 centavos, e, de fato, tem boa parte da culpa desse cartório que é de quem toma as decisões políticas. Mas o processo político que leva a essas decisões é um processo que a gente, durante muito tempo, desistiu de acompanhar. Né? Ficou com esse papo de que política não me interessa, eu não gosto de política, a política é tudo safado, e meio que abandonou isso para as pessoas que ocupam Brasília, que ocupam os cargos públicos. E um pouco nessa trajetória da Transparência Hacker, a gente percebeu 2 coisas. Uma é que o governo é muito burro. Burro, ele é muito mais burro do que maldoso. No sentido de que, bom, isso vale para as grandes empresas, o Manuel sabe, a Abril é burra. Isso por quê? Porque essas grandes estruturas... Não pode passar isso para lá. Tem dificuldade de promover inovação, não à toa os caras levaram o Manuel para lá. Mas, e o governo sofre desse mesmo problema, tem uma dificuldade imensa. O Lula vive falando de inovação e tal, o Gil Jardelli também. O governo não tem muita capacidade para inovação. A gente tem os hackers, os desenvolvedores, a cultura do software livre, tem capacidade de inovar, de produzir soluções para problemas complexos, de uma maneira muito simples, ou muito rápida. E a gente vem trabalhando com isso. Então, isso aqui que está nessa tela aqui, para vocês terem uma ideia, é um extrato, é um pedacinho do arquivo CSV das receitas dos candidatos na eleição de 2010. Tá? Então, todas as receitas, o dinheiro que entrou para os políticos. Esse, hoje, se vocês não sabem, é um dos grandes problemas da política no Brasil. O modelo do nosso financiamento de campanha, ele leva, de alguma maneira, à corrupção, ele leva, de alguma maneira, a mau uso do recurso público, porque custa muito caro. Você precisa de muitos milhões de reais para eleger um cara. Isso é entregue para a gente pelo TSE dessa maneira, que, para quem é desenvolvedor, na verdade, não é tão ruim. Né? Isso é um CSV, com alguns problemas, né? Um arquivo separado por vírgula, na verdade, ponto e vírgula, mas, enfim. E é entregue para o eleitor no site do TSE, eu já fechei ele aqui, mas ele estava aberto, deve estar aqui. Como essas fichas, que depois você pode exportar como planilha e tal, mas é muito difícil de você ter alguma noção do que está acontecendo. Então, aqui foi um exercício, obviamente, tem muita coisa para fazer, e, de novo, fica o chamado para quem quiser cair junto e participar, porque dá um trabalho danado fazer essas coisas. Eu fiz alguns exercícios usando uma biblioteca chamada D3, que quem conhece é muito feliz, quem não conhece deveria conhecer, e quem não faz a menor ideia do que é D3, porque não conhece JavaScript, deveria conhecer. Acho que todo mundo deveria aprender a programar, mas isso fica um tópico para uma outra discussão. O D3 é muito legal, ele permite você fazer um monte de visualizações bonitas e interessantes e capazes de expressar e contar histórias. Então, eu comecei a fazer rapidamente esses mapas, que são os mapas da receita do financiamento de campanha. Então, aqui, Marco Antônio Feliciano recebeu R$ 135.931 só do Comitê Financeiro Único dele. Mas tem esse cara aqui, o Steven, que eu não sei quem é, que doou R$ 16.450 para o Marco Feliciano. E você tem muitas outras caixinhas, tem gente que doou menos ainda, não consigo nem clicar. Zulian e Zulian LTDA, que doou R$ 480. Se eu pegar aqui um outro cara, o Paulo Maluf, por exemplo, ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque o arquivo é pesado. Foi rápido. Tem aí R$ 400 mil, quase, do diretório estadual, e mais 139.860 do diretório nacional. E aí, nesse ponto, vocês podem estar achando legal e tal, tem uns gráficos, mas devem estar, porra, mas isso não quer dizer nada.
E isso, de fato, não quer dizer nada. E isso é uma das coisas que eu descobri quando comecei a participar dessa história da transparência hacker, e é o tipo de coisa que você descobre quando você começa a trabalhar com dado público. Apesar da gente ter transparência de financiamento de campanha, boa parte do recurso vem por intermédio desses diretórios estaduais e nacionais, desses comitês de partidos. Então, são algumas formas absolutamente legais, absolutamente... inclusive éticas dentro do ponto de vista da lei de Brasília, os caras acham isso muito legal. Aliás, o Senado acabou de derrubar um projeto de lei que ia obrigar a liberação contínua dessas informações de prestação de campanha, alegando que isso ia favorecer o Caixa 2. Porque o cara falou assim, olha, se todo mundo tiver que dizer que está doando, o que vai acontecer é que as pessoas não vão mais doar dinheiro, elas vão começar a doar pelo Caixa 2. Eu não sei como responder a uma estupidez dessa. A não ser, obviamente, fazendo esse tipo de aplicativo e tornando pública essa informação que poucas pessoas conhecem, mas que a galera de Brasília conhece muito bem, de que, olha, você tem mecanismos de dentro da lei receber um monte de grana que ninguém sabe de onde vem. Na verdade, eu consigo depois entrar no diretório estadual e saber de onde veio o dinheiro dele. Mas qual é o candidato que está recebendo, se ele foi eleito, se ele não foi, está além do meu negócio. Eu fiz algumas outras brincadeiras aqui, só para mostrar, mais ou menos a mesma visualização. Isso aqui mostra a distribuição de votos nos diferentes municípios. Essa, por exemplo, é a do Tiririca. Então, você vê que é muito legal, na real, porque se você pegar o Tiririca e comparar ele com, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, o Paulo Teixeira, por exemplo, você vai ver uma coisa muito louca, com uma mão só é difícil, aqui eles têm razão. Deixa eu ver se a gente abre aqui. Então, você vai vendo rapidamente algumas modificações e tal, e os bons candidatos, na minha leitura, pelo menos, têm essa coisa em comum, que é uma cauda longa legal. Apesar de ter São Paulo, obviamente, pela quantidade de eleitores, você tem uma fragmentação de eleitores pelo estado inteiro. Você vai pegar outros caras que, basicamente, só tem base eleitoral em São Paulo. Então, o cara é um deputado federal, que deveria atender o estado inteiro, mas todo mundo que ele conhece na vida está na capital e cercanias. Para ajudar um pouquinho isso, eu fiz essa outra visualização, que dá um highlight, de fato, aonde tiveram algumas quantidades expressivas de votação. De novo, você vai descobrir fatos políticos muito mais do que pegar corrupto ou resolver grandes problemas da humanidade. Você vai descobrir, por exemplo, que essa concentração de votos em São Paulo, por causa do número de habitantes, por um lado, mas, por outro, porque, se você pegar os estados menores, os caras não sabem quem votar. Não existe representação. Aí você vai ter alguns caras que são exceções a essa regra. Por exemplo, o Edinho Araújo, que a votação mais expressiva desse cara foi São José do Rio Preto. Então, se você é de São José do Rio Preto, você provavelmente conhece o Edinho Araújo. Se você é da capital, talvez você não conheça. Mas trazer essas informações a público, dá para ver não, né? Auxilia o cidadão no processo de decisão, mas, mais do que isso, auxilia a gente no processo de participação política. E aí, só para fechar, eu queria mostrar um aplicativo que está muito mais bonito e muito mais legal que o meu, que é esse aqui nesse computador, mas também não foi feito aqui, tá, em uma hora, que é o do Luiz Leão, que daqui a pouco vai sentar por aqui, então vou dar um spoilerzinho. Não é isso que ele vai mostrar hoje, mas vale a pena vocês verem. Rolou uma hackathon, né, um evento desses de hackers, utilizando dados públicos de transporte. A Secretaria de Transporte liberou um monte de dado. Como eu faço aqui, Leão? Eu vou clicar aqui de novo. Vai lá. E várias pessoas, enfim, o Rabatone, que está por aí também, desenvolveu um aplicativo, enfim. Esse banco de dados é ouro. Esse banco de dados te dá, em tempo real, a posição dos ônibus. Um bom hacker, um bom dev com isso, um Android e algumas pizzas da galera da publicidade que deixaram sobrar, consegue fazer maravilhas. Tipo, a gente consegue ter aquela coisa ridícula que tem em qualquer país, né, da Europa, tem um monte, tal, né, o Easy Taxi do ônibus. Para o governo fazer isso, tem um processo de licitação, vai custar 40 milhões, e eles vão contratar alguma empresa que vai desenvolver isso em Java e não vai funcionar direito. A gente pode fazer aqui. O Leão fez isso no hackathon, e é um protótipo, mas, enfim. Era um pouco isso que eu queria mostrar, mais uma provocação do que resultados concretos.
como é o processo político e convidar quem quiser para participar aí. Obrigado. Valeu.